Preparação para a vinda de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, cremos de todo o coração que Cristo está prestes a vir e que estamos tendo agora a última mensagem de misericórdia a ser dada a um mundo culpado? É nosso exemplo aquilo que deve ser? Por nossa vida e santa conversação, mostramos aos que estão ao nosso redor que estamos aguardando o glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mudará esses corpos vis e os modelará segundo o seu corpo glorioso? Temo que não creiamos e não compreendamos essas coisas como devíamos. Os que creem nas importantes verdades que professamos devem agir em manifestação dessa fé. Há grande número indo após divertimentos e coisas que chamam a atenção neste mundo. A mente é deixada divagar em demasia sobre roupas e a língua se empenha muitas vezes em conversação leviana e frívola, o que denota a mentira de nossa profissão, pois nossa conversação não é do céu, de onde aguardamos o Salvador. Anjos nos estão vigiando e guardando. Muitas vezes ofendemos esses anjos pela condescendência em conversas banais, anedotas e chocarrices, bem como por nos entregarmos ao estado de neciedade e descuido. Embora possamos fazer de quando em quando um esforço para a vitória e obtê-la, mas se não a conservamos, antes nos afundamos no mesmo descuidado e indiferente estado, incapazes de enfrentar as tentações e resistir ao inimigo, não suportaremos a prova de nossa fé, que é mais preciosa que ouro. Não estaremos sofrendo por amor de Cristo, nem gloriando na tribulação. Há grande falta de fortaleza cristã e de serviço a Deus por princípio. Não devemos buscar prazer e satisfação próprios, mas honrar e glorificar a Deus, e em tudo o que fizermos ou dissermos ter em vista a glória de Deus. Se deixássemos nosso coração se impressionar com as seguintes importantes palavras, tendo-as em mente, não cairíamos facilmente em tentação, e nossas palavras seriam poucas e bem escolhidas. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Tu és um Deus que me vês. Não deveríamos pensar nessas importantes palavras e trazer à mente os sofrimentos de Jesus para que nós, pobres pecadores, pudéssemos receber perdão e ser redimidos para Deus pelo seu preciosíssimo sangue, sem sentir santa contenção e fervente desejo de sofrer por aquele que sofreu muito e muito suportou por nós. Se demorássemos a pensar nessas coisas, o estimado eu, com sua dignidade, seria humilhado, e seu lugar seria ocupado por infantil simplicidade que aceitaria o vitupério de outros e não se sentiria facilmente provocado. O espírito voluntarioso não viria então reger a alma. O verdadeiro consolo e gozo do cristão tem de estar e estará no céu. A alma sequiosa daqueles que têm provado os recursos do mundo por vir e se banqueteou nos gozos do céu, não ficará satisfeita com coisas terrestres. Tais pessoas encontrarão bastante que fazer em seus momentos de ócio. Suas almas serão atraídas para Deus. Onde estiver o tesouro, aí estará o coração, mantendo suave comunhão com o Deus que amam e adoram. Sua recreação estará na contemplação do seu tesouro, a cidade santa, a nova terra, seu eterno lar. E enquanto se demoram nessas coisas que são elevadas, puras, santas, o céu se aproximará deles e sentirão o poder do Espírito Santo, e isto tenderá a desabituá-los cada vez mais do mundo e fará que sua consolação e principal gozo esteja nas coisas do céu, seu amorável lar. O poder de atração para Deus e o céu será tão grande então que nada poderá afastar-lhes a mente do grande objetivo de garantir a salvação das almas e honrar e glorificar a Deus. Ao compreender quanto tem sido feito por nós para conservar-nos retos, sou levada a exclamar: Oh, que amor, que maravilhoso amor tem por nós pobres pecadores o Filho de Deus! Seremos nós tão nécios e descuidados enquanto tudo que pode ser feito por nossa salvação está sendo feito? Todo o céu está interessado em nós.
Devemos estar ativos e despertos para honrar, glorificar e adorar o alto e sublime. Nosso coração deve transbordar em amor e gratidão por aquele que tem sido tão cheio de amor e compaixão por nós. Devemos honrá-lo com nossa vida e com pura e santa conversação mostrar que fomos nascidos de cima, que este mundo não é nosso lar, mas somos peregrinos e estrangeiros aqui a caminho de um país melhor. Muitos que professam o nome de Cristo e afirmam estar esperando sua breve volta não sabem o que é sofrer por amor de Cristo. Eles não têm o coração subjugado pela graça, não estão mortos para o eu, como se vê muitas vezes por diferentes maneiras. Ao mesmo tempo, estão sempre falando de provação. Mas a principal causa de suas provas é o coração não subjugado, que torna o eu tão sensível que não raro é contrariado. Se tais pessoas compreendessem o que é ser um humilde seguidor de Cristo, um verdadeiro cristão, começariam a trabalhar com bastante fervor e começariam direito. Morreriam primeiro para o eu, passando então a ser constantes na oração e deteriam cada paixão do coração. Abandonai vossa confiança e suficiências próprias, irmãos, e segue um manso modelo. Tende Jesus em mente sempre, pois ele é o vosso exemplo e deveis caminhar em seus passos. Olhai para Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Por nossos pecados foi uma vez o cordeiro manso, morto, ferido, moído, esmagado e afligido. Soframos, pois, alegremente alguma coisa pelo amor de Jesus, crucificando diariamente o eu, e sejamos participantes das aflições de Cristo aqui, a fim de podermos ser participantes de sua glória, sendo igualmente coroados com glória, honra, imortalidade e vida eterna. Preparação para o fim. A 7 de setembro de 1850, em Oswego, Nova York, o Senhor me mostrou que grande obra devia ser feita por seu povo antes que este estivesse em condições de estar em pé para a batalha no dia do Senhor. Minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaram adventistas, mas rejeitam a verdade presente. E vi que se estavam fragmentando e que a mão do Senhor estava em seu meio para dividi-los e espalhá-los agora no tempo do ajuntamento, de maneira que as joias preciosas entre eles, que anteriormente tinham sido enganadas, tenham seus olhos abertos e vejam o seu verdadeiro estado. E agora, quando a verdade é-lhes apresentada pelos mensageiros do Senhor, estão preparados para ouvi-la e ver sua beleza e harmonia, e deixar suas relações e erros anteriores, abraçar a preciosa verdade e permanecer onde possa definir sua posição. Vi que os que se opõem ao sábado não podiam tomar a Bíblia e mostrar que sua posição é correta. Portanto, difamariam os que creem e ensinam a verdade e atacariam o seu caráter. Muitos que foram uma vez conscienciosos e amaram a Deus e sua palavra têm se tornado tão endurecidos pela rejeição da luz da verdade que não hesitam em impiamente desfigurar e falsamente acusar os que amam o santo sábado, desde que assim fazendo possam anular a influência dos que destemerosamente afirmam a verdade. Mas essas coisas não impedirão a obra de Deus. Na verdade, essa conduta seguida pelos que odeiam a verdade será precisamente o meio de abrir os olhos de alguns. Cada joia será separada e reunida, pois a mão do Senhor está estendida para reaver o remanescente de seu povo, e ele completará a obra gloriosamente. Nós que cremos na verdade devemos ser muito cuidadosos para não dar ocasião de falarem mal de nossas virtudes. Devemos ter certeza de que todo passo que dermos esteja de conformidade com a Bíblia, pois aqueles que odeiam os mandamentos de Deus triunfarão sobre nossos erros e faltas, como fizeram os ímpios em 1843. A 14 de maio de 1851, vi a beleza e formosura de Jesus. Contemplando sua glória, não me ocorreu o pensamento de que eu devesse separar-me de sua presença. Vi uma luz provinda da glória que rodeava o Pai.
E ao aproximar-se ela de mim, meu corpo tremeu e agitou-se como uma folha. Pensei que se ela se aproximasse de mim, eu deixaria de existir, mas a luz passou por mim. Então pude ter alguma percepção do grande e terrível Deus com que temos de tratar. Podia ver agora que vaga compreensão alguns têm da santidade de Deus, e quanto tomam em vão o seu santo e reverendo nome, sem se compenetrarem de que é de Deus, o grande e terrível Deus, que estão falando. Ao orarem, muitos usam expressões descuidosas e irreverentes, que ofendem o terno Espírito do Senhor, e fazem com que suas petições não cheguem ao céu. Vi também que muitos não compreendem o que devem ser, a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário, durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Os que recusam ser talhados pelos profetas e deixam de purificar a alma na obediência da verdade toda e se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é, chegarão ao tempo em que as pragas cairão e hão de ver então que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício. Não haverá, porém, tempo para o fazer e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Antes desse tempo sairá a declaração terrivelmente solene de que quem é justo faça a injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo e que unicamente entes santos poderão morar em sua presença.